Série dedicada ao Dia do Compromisso Espiritual da Juventude, ao sábado 1 de abril de 2023. Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições, o Senhor continua na direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júlio. Plano visado pela Missão Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia da União Sudoeste de Angola, pelo que se digna ela expor-se em qualquer grupo publicitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o devido acompanhamento implicitamente. A autenticidade da Igreja de Deus confirmada nos últimos dias. Parte 2. A Igreja remanescente na etapa final da sua história como Igreja de Deus na Terra. Falar da Igreja remanescente na etapa final da sua história como Igreja de Deus na Terra é falar propriamente da Igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. É falar de uma igreja que não se compra nem se vende, não se aliena, firme como a bússola ao polo magnético. Enfim, é falar de uma igreja com um poder profético alarmante, que não hiberna ante influências externas. Na realidade, já houve profetas que foram insinuados alguma vez a falarem como outros, tidos como da mesma categoria. Isto que é bem frequente em todos os tempos, até na vida social, tal como hoje, e bem constatado nas lideranças dos estados e até mesmo eclesiásticas, em que a gente é mesmo levada superiormente a pensar e falar uma mesma coisa, com uma mesma linguagem, sem contraditório algum, sob pena de exclusão no conjunto, na comissão, na equipa, enfim, no sistema, como se de um complô se tratasse, efetivamente. Micaías foi um dos profetas 10 que, se não honrasse a sua convicção profética pela causa de Deus, não evitaria, em última instância, mancomunar com uma maioria dos profetas de Baal, quando era tentado a falar como eles, numa simulação, como se de profetas de Deus se tratasse. Segundo as Crônicas 18, verso 12 a 16. Realmente, é difícil, no estado das lideranças, como de hoje, alguém dar-se bem diante delas nas suas definições, enquanto mal encarado no contexto, identificado como adversário ideológico ou de senso comum, como se em tudo nada valesse. E Micaías passou nisto, diante do ilusório rei Acabe, pelo que pereceu finalmente este rei, nas circunstâncias bem delineadas por Deus, por ter este mexido com o seu homem, como a ter mexido com a menina do seu próprio olho. Afinal, a negação de muitas propostas daqueles já considerados ou vistos como fracos e fuscos conduziu à ruína de muitos poderosos na terra, como nos setores de trabalho, nos ministérios e até nos estados governativos, tanto quanto nas lideranças eclesiásticas. Daí que o rei Josafá, que testemunhava bem as circunstâncias que levaram a perecer o seu colega, segundo as Crônicas 18, versos 28 a 34, falava com propriedade quando apelava ao seu povo dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Segundo as Crônicas 20, verso 20. Porquanto a visão profética nunca se compadece com o senso comum, bem como com a simulação, a deslealdade, enfim, preservando a sinceridade, integridade e seriedade. Ademais, daí a este slogan: a adoração sem verdade profética é perdição. Senso que, quando traiçoeiro, reprime e mata. Até mesmo um justo, um inocente, um homem de bem, perturba e mata mesmo.
pelo qual até o Filho de Deus foi entregue aos malfeitores por Pôncio Pilatos. E, afinal, no senso comum, que consiste o princípio da gente fazer e agir simplesmente de forma coletiva, natural, habitual ou tradicional, em contraste com a razão assente nas realidades pontuais impostas, como aquela que implica a dinâmica da justiça, da franqueza, da transparência, da imparcialidade, enfim, na conjuntura. De facto, aqueles que vivem de um tal princípio são notáveis. São pessoas sempre indiferentes, que nunca se impressionam por nada a ocorrer ou a evoluir no mundo ou na vigência, nem mesmo por algum sinal inerente a uma realidade inversa a uma miragem. Nada. Pessoas das mais complicadas e infelizes de sempre, afinal, na Terra. Da hipocrisia, cobardia ou má fé que assumem na conduta. Sem empatia, engendrando sempre algum prejuízo na vida ou na carreira de outrem. Afinal, é como procedem os homens ambiciosos que, do poder da influência e decisão que assumem, jamais se lembraram dos outros em vulnerabilidade, como se nunca viessem a aceitar a realidade de uma viragem sistemática no movimento, quanto social, político ou mesmo religioso. Uma condição daqueles que se dão a repelir os seus aliados históricos de sempre, no seu comodismo, a ponto de se ver vendidos a um senso como tal, tão devastador, afinal, em relação ao genuíno. E o rei Acabe colheu os juros de suas atitudes de má fé e descrédito para com o homem de Deus, que lhe falava a verdade com franqueza. Micaías, o profeta autorizado de Deus. Sim, Acabe colheu justamente, tal como tantos dos demais homens da mesma estirpe no mundo têm colhido de facto daquilo que têm sempre semeado. Na verdade, se Micaías dependesse do senso comum diante daquela situação encarada, jamais sairia com proeza na sua posição e vocação. Como ninguém dos empregados, tanto na obra de Deus, sairia com todo o êxito na causa. Se em tudo dependesse do senso comum, da ordem ou lei do trabalho, enquanto ciente de estar a lidar com um sistema que demonstrasse prescindir ou escusar a todo custo cooperar com os criativos na própria causa, até a desfavorecer-lhes em tudo na carreira, pronta ou calmamente, quiçá a ser o seu ou mesmo o meu caso. Empregados ou agentes tais, assim sabiamente discretos, não pactuando tanto com o comum, sendo eles, afinal, da ordem dos homens que lidam com a voz da profecia, honrando deveras a sua vocação e convicção de independência aos trâmites da ordem tal do senso comum, que prescreve, de facto, o princípio do pensamento coletivo, mesmo que desajustado, a respeito do que Deus apelava. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Êxodo 23, verso 2. Daí que os cristãos genuínos foram muitas vezes indiferentes aos movimentos de convulsões ou agitações sociopolíticas do mundo, que, quando desistem da sua indiferença, é imperiosamente no plano da representatividade da intervenção da mais alta entidade no universo, o Senhor dos Exércitos, nas questões polêmicas da Terra. Aquela entidade que tem estabelecido os reinos e removê-los quando convier. Daniel 2, verso 20 a 21.
creiam os homens ou não. Cristãos tais, cuja indiferença que assumiram muitas vezes nos assuntos terrenos, é certamente por entenderem sumamente que vivem pelo céu na terra e como embaixadores deste, e não pela terra, como habitantes por patriação terrena, a perecerem finalmente nesta terra. Acompanhe o desenrolar do próximo tema. Deus te abençoe.